Eu estou aqui na entrada da minha casa, minha dívida. Olha a situação de tempo de virar um carro. Ao pegar alguém, primeiro. Segundo, não tem ponto de ônibus. As pessoas ficam aqui debaixo de sol, chuva e sereno. Porque tá no inverno. Chegar o verão, aí que a pessoa vai se lascar. Vai se lascar. É que nesse ponto. Não tem. Vixe. Não tem nenhuma cobertura, não tem nada. Não tem lugar de sentar. Tem que ter criança aqui em pé. Entendeu? Como é que fica? Ô, senhor de administrador. Será que você não tá vendo isso, não? O senhor tá cego? Meu amor, se você quer trabalhar, tem lugar pra outro, meu irmão. Não fique só comendo no mole, não. Que a vida tá isso pra todo mundo. Será que você não tá vendo, não? Você é cego? Acontece aqui, ó. De tempo de virar, a senhora cair, ou quebrar um braço, ou uma senhora grávida, ou criança, entendeu? Entendeu? Tá horrível, horroroso. Por favor, senhor administrador, por favor. Venha ver como está a situação. Procure. Vixe. Ai, vixe. Agilizar. Procure agilizar. Porque reflexo. Me poupa, me estopa, me vacina, sacou, vai sacar, meu irmão. Delinha. Boa tarde, minha querida. Qual é o seu nome? E como é que você acha a situação precária? Cheia de mato. É complicado, né? Acabar de uma cobra pegar a gente, o carro virar, como você falou, né? Bater na gente aqui com criança, não tem proteção, aí fica complicado, né, pra gente, né? Se dá uma chuva quente, tá lascado aqui, né? Sai, vai pra cá toda molhada. Aqui vocês estão... Porque tá no inverno. Se chegar o verão, como é que vai ser esse ponto de... Pra vocês ficar aqui nesse sol, só Deus sabe. Só Deus sabe mesmo, tá na mão de Deus, né? Porque o prefeito não faz nada, né? Eles passam aqui pra Itabuna, eles estão vindo. Eles passam aqui todo pra Itabuna. Eles estão vindo só vixe, como é que tá? Eles não são cegos, não. Entendeu? O povo não é lixo, não, meu irmão. O povo são humanos. Pessoas de bem, pessoas que trabalham, pessoas honestas, que nem você, meu irmão.